Boa noite, Sam. Eu me chamo José Cláudio. Tenho 46 anos e falo aqui de Três Lagoas. Estou aqui para contar pela primeira vez uma experiência que tive com um ser muito medonho. Isso já tem 10 anos desde que aconteceu, mas eu nunca vou esquecer do que vi, da experiência macabra que tive naquela noite. Isso aconteceu em meados de 2014. Especificamente no começo do ano. Em 2012, no caso, 2 anos antes dessa experiência, eu comecei a trabalhar como técnico de internet. Trabalhava instalando internet via rádio, que para quem não sabe, é instalando internet com antenas e com swifts, diferente da que temos hoje em dia, como fibra ótica e via satélite. Bom, nesse tempo estava com pouco mais de 2 anos que trabalhava como técnico de internet, mas já conseguia desenrolar todo o processo, desde a instalação e configuração da rede. Normalmente junto a mim trabalhava um outro rapaz, mas que meses antes de me acontecer esse ocorrido, ele saiu do emprego para trabalhar num outro. Por enquanto estava fazendo meu serviço sozinho. Nesse dia do ocorrido, recebemos a ligação de um cliente às 4:30 da tarde. Estava perto de fechar e iríamos deixar a instalação da internet para o outro dia. Seria para um sítio não tão distante da minha casa. Eu poderia simplesmente dizer um não e fazer a instalação na manhã seguinte, mas não sei o que me deu. Peguei o material da instalação e fui de carro próprio na casa desse cliente. Ficou combinado então de ainda ir no mesmo dia na casa dessa pessoa. O cliente confirmou e disse que iria esperar, mas não foi assim imediatamente. Tive que ficar atendendo os clientes que já estavam na frente. E só lá pelas 5:40 da tarde que fui até a casa dessa pessoa. Ainda no caminho de lá notei que a lua cheia estava saindo no horizonte. Bem amarelada e grande devia ser noite de lua cheia. Apertei o carro e segui para esse lugar. Chegando lá fui recebido muito bem, e então comecei a instalar a internet, o que não demorou muito tempo, porém logo notei um problema na rede, que depois descobri se tratar de um dos swifts, que estava com defeito, e isso já era 7 da noite. Prontamente peguei meu carro e segui de volta para a empresa, que já estava fechado devido ao horário. Fui na casa de um dos vendedores e consegui pegar um Swift novo. Retornei e finalizei a instalação, sendo que nesse período de tempo demorou cerca de 2 horas. Então, já eram 9 da noite. Não era tarde nem estava tão estranho assim, mas algo medonho aconteceu. Na volta passei por um posto de gasolina, e então abasteci meu carro. Aproveitei e comprei um lanche e fui comer no carro. É aí que as coisas ficam estranhas. Estacionei meu carro ao lado de algumas Scanias, a cerca de uns 200 ou 300 metros do posto de gasolina. Eu já estava perto de terminar de comer o que comprei. Estava ali há cerca de meia hora. Foi então que avistei o que achava ser um cachorro magro e muito grande, saindo de trás de um daqueles caminhões. Como estava escuro, até pensei ser uma pessoa, ou algum animal mesmo que estivesse passando por ali. Haja vista que tinha uma área de mata onde parei. Mas quando a coisa passou para o lado claro, vi como aquilo era medonho. A coisa tinha mais ou menos 1,5 m agachado, mas que de pé facilmente passaria dos 2 metros. Andava lentamente como um animal quadrúpede, que nem um cachorro, por exemplo. Mas aquilo não se parecia com nada que já vi na vida, pois parecia que tinha cara achatada e alongada ao mesmo tempo, dentes que eram saltados da boca e babava direto feito um cão. Tanto que por onde passou aquilo deixou um rastro. Era muito magro, chegando a ser esquelético, deixando sua aparência física ainda mais feia, com as pernas e costas que eram bem tortas.
Acho que pelo meu carro tem sulfim o bicho não me viu, pois ele passou bem do meu lado. Ficou por cerca de alguns segundos andando e fungando pelo chão. Logo então pulou na mata que tinha à minha direita. Quando aquilo enfim foi embora, não esperei 2 vezes. Pisei fundo e saí o mais rápido possível dali, ainda sem acreditar no que vi. Hoje, conversando com amigos e vendo canais do YouTube, percebo que o bicho que vi só poderia ser um lobisomem. Haja vista que minha cidade também é conhecida por ter muitos causos dessa criatura, sendo os mais recentes de 2018, pelo que ouvi. Claro que pesquisei e procurei achar uma solução racional para a coisa que vi, mas nenhum animal se encaixa com a estranheza daquela noite. Era um bicho horrível e muito diferente desses que vemos nos filmes. Aliás, esses de filmes são até bonitos perto daquilo. Era uma criatura muito horrível, Sam, que graças a Deus foi a única vez que o vi. Boa noite. Olá, meus queridos inscritos, aqui é Alisson Maciel. Primeiramente, eu quero agradecer ao Samuel do Relatos do Sam por me ceder um dos seus relatos, este que vocês acabaram de ouvir. O restante do vídeo será um pouco diferente. Eu estava viajando, então eu estava meio que na correria e não tive tempo de fazer uma narração que vocês estão acostumados naquele formato. Mas no barco, eu conversando com algumas pessoas, a gente sempre ouve histórias, né? Histórias de assombração e de visagem. E 2 dessas histórias eu tive a oportunidade de gravar as próprias pessoas contando a experiência que eles conheceram, a experiência deles ou de conhecidos deles. Então o restante do vídeo vai ser isso e eu vou compartilhar agora com vocês. Boa noite, pessoal. Desculpem os ruídos aí, eu não sei se eu vou conseguir passar na IA que limpa a minha voz, na inteligência artificial que limpa a minha voz. Eu tô viajando e acabei de conhecer aqui o senhor Everaldo. Everaldo, e o senhor Everaldo vai contar aqui de antemão uma história pra gente. Manda bala, senhor Everaldo. Ele é meu padrinho de fogueira, né? Ele falava que ele tinha um livro de São Cipriano. Ele falava que se escondia detrás de um vasilho de forja, um teçado. Aí eu nunca acreditei nessas coisas. Atrás de uma pedra. Aí sempre eu debochei dele, né? Assim. Aí quando foi um dia, ele tava na janela assim, com o braço cruzado. Aí ele falou assim: Everaldo, meu filho, vem cá. Aí eu entrei lá dentro da casa dele. A casa dele só era um vão e só tinha um quarto. E não tinha porta. Aí eu entrei lá dentro. Meu padrinho, cadê o senhor? Aí eu olhava pra cá. Olhei pela... Mas na hora que ele te chamou, tu viu ele na janela? Tava na janela. Aí eu rodei por trás, entrei na porta. Aí quando eu entrei dentro eu não vi, eu achava que ele tinha entrado pro quarto. Aí eu fui no quarto, olhei assim, que não tinha porta. Olhei debaixo da cama velha que ele tinha, não vi ele. Chamei, ele não respondeu, olhei e não vi. Quando eu saía na porta de trás, que eu rodeei, ele tava de novo na janela. rindo de mim, Rindo da tua cara. rindo da minha cara, tu nem me viu, né? Aí foi que eu acreditei, que ele... A reza do livro São Cipriano. Aí eu acreditei por causa que muita gente levava as crianças para ele rezar. Ele olhava assim, tem jeito, vou rezar. Ele dava 2, 3 rezadas. No caso ele era rezador? Rezador. E 2 bolsos. Mas ele olhava para a criança e dissesse assim, não tem jeito, podia contar. Ele morria. Então ele só rezava quando ele via que tinha jeito. Não, mas quando ele dizia que não tinha jeito, ele dizia, não tem jeito. Mas eu vou rezar, que é para dizer que vocês disseram que eu não quis rezar. Mas não tem jeito não. Ele podia contar depois que ele falava isso. E ele sofreu muito, ele morreu com 98 anos. Isso onde? Em qual município? Aqui no município de Tefé, dentro do Lago de Tefé. Ele sofreu muito, ó. Ele contava, né? Os outros contavam que ele fez muita maldade assim com mulher, com as coisas por aí. Eu era uma criança na época, né? Entendi. Entendeu? No caso ele era seu padrinho. É de fogueira. O que é padrinho de fogueira? Padrinho de fogueira é o seguinte, esse mês que nós estamos de São João, a gente fazia aquelas fogueiras com fogo.
Aí a gente se reunia, aí a gente passava, assim, um dublador, outro, porque se queria ser culpado, se queria ser padrinho ou madrinha, essas coisas assim, né? A gente sempre fazia isso no interior. Então ele ficou com meu padrinho como padrinho de fogueira, Ah, tá, legal. entendeu? Pô, muito obrigado pela história, viu? Tá bom. Eu tô aqui conversando com o Eric. Lá pra cá, Eric. O Eric tem uma história, gente, muito boa. E é de um bicho aí, de uma lenda que é muito famosa aqui na região. O tio dele viu uma cobra grande. Conta aí pra gente, Eric, como é que foi? Era numa noite, mais 5 minutos, acho que pra dar mais 1 hora. Depois ele ele é ribeirinho, né? Ele fica assim, mais pescando de noite, assim, tem um costume, né? Ele e meu primo acho que tinha uns 7, 8 anos. Eles estavam os dois pescando, né, de malhadeira. E aí quando ele deu fé, ele focou bem em cima de uma cobra que era. Praticamente ele não disse o tamanho dela, porque só do olho dava 2 panelas grandes assim mesmo. O olho essa panela ela tem uns 20 centímetros de circunferência, né? Mais ou menos isso. E aí quando Ela tava presa na rede de pesca dele, é isso? ela tava quase no final assim, e as redes tentavam em cima do chifre, assim, que pareciam uns galhos de alce, assim, daquele viado não tem. E aí quando ele deu fé, ela mergulhou e foi mais rápido assim, por debaixo da canoa, que a canoa era um pouco grande. Que tamanho era mais ou menos a cabeça dela? A cabeça dela, deixa eu ver. Tem aqueles tambor de. Acho que tem uns 200 litros. Eu sei, grande, não sei. Grande mesmo. O chifre não é tão grande, mas a cabeça era grande e o olho também. E quando mergulhou, fez aquele banzeirão. E quando chegou perto, a canoa virou. E meu tio não fez outra coisa. Ele só se preocupou com o filho dele. Pegou a canoa e soprou na árvore mais perto que tinha. Ele ficou lá até amanhecer. Ele pegou a criança e subiu numa árvore. Isso. E ela chegou a virar a canoa. Na hora que ela mergulhou, aquele banzeiro veio forte. Foi o banzeiro que alagou. O banzeiro alagou a canoa, ele pegou a criança e subiu na árvore. Que ele tava com medo de qualquer coisa acontecer com o filho dele. Ele salvou logo de subir na árvore. Até hoje ele conta essa história aí que é real sim. E o que aconteceu com a cobra depois? Ele ainda viu ela? Ele disse que viu o tamanho dela. Ela tava de um lado. Ele viu que ela dobrou e foi pro outro lado do rio. E ela ficou lá, assim, dá pra ver aquela escama brilhante assim do outro lado. E depois que amanheceu, né? Por causa que de noite dava. Depois que amanheceu, ele disse que viu aquela escama grande, depois sumiu. Depois passou mais pessoas de canoa e viram aquele cara e aquela criança lá. Vocês levaram ele? Disse que a criança tava dormindo lá em cima da árvore mesmo. Essa história mesmo é real, sim, aconteceu. Até hoje ele conta, se quiser pesquisar também a história da Boiuna, é o nome aí. Ele fez um livro sobre isso. Olha, sério? Pode, no Brasil todo. Ele fez e ele lançou. Olha, eu vou pesquisar então. É a grande história a história da grande Boiuna. Ele fez essa história e ele conta tudo de um acontecimento. Eu vou pesquisar, muito obrigado, viu? Nada, isso. Olá, meus queridos inscritos, aqui é Alisson Maciel e venho reforçar novamente o desafio de 10 mil seguidores. Quando eu bater a meta de 10 mil seguidores, eu vou sortear 2 livros do Jefferson José, O Eurolfo na Vila dos Lobos e O Dia em que o Sol Parou. Então, se você quer concorrer a esses 2 livros, pegue um dos vídeos do canal e compartilhe o link com seus amigos nas suas redes sociais. Mas, se você não tem paciência para adquirir as obras do Jefferson José no sorteio, entre em contato no link nas descrições. A compra é totalmente segura. Eu já mostrei eu recebendo meu livro, a Heloíse o dela, o meu amigo Hamilton Quaresma recebendo o dele e mais recentemente meu amigo narrador Andrew recebendo o livro dele.